Hola, buenas noches. Sean bienvenidos. Quien ya está por acá. Muchas gracias por más una vez tenermos la oportunidad de hablar un poquito. Estoy ajustando el audio aquí. Pero que tal vez un desajuste. Les pido la paciencia un poquito. Creo que ahora está tranquilo. Que escúchame, dime aquí en el chat, por favor, se está tranquilo para ustedes también. Para mí acá ahora está todo muy bien. Muchas gracias por tener ahí un poquito, ¿no?, de paciencia con nosotros. Simplemente tengo que hablar en español, tengo que hacer todo y hago todo solo. Soy yo mismo que hablo y hago todo, ¿sí? Entonces, perfecto, todo tranquilo acá. Uh, bueno, voy a compartir con vosotros hoy un poquito más sobre el trabajo de armonización cuántica. Eh, Sempre acuerdo que en español, la lengua española es una cosa nueva para mí. Siempre haciendo el trabajo de acuerdo con eh, aquello que los equipos, los maestros, la familia cósmica, como siempre he dicho, eh, creen que sea la mejor información, la mejor forma de hacer una comunicación para que también los hermanos que hablan la lengua española que tenga también la oportunidad de hacer la conexión con el trabajo de armonización cuántica, ¿sí? Entonces, eh, sean bienvenidos más una vez. Después también estará disponible esta grabación en YouTube y también en Spotify para aquellos que quieren hacer una conexión y escuchar nuevamente. Bueno, la armonización cuántica nada más es que una otra manera de comprender la vida que estás a vivir, la vida que estás a desarrollar, las situaciones, los cambios que tienes que hacer. Simplemente vamos a traer un poquito de una forma de mirar un poquito más adelante, hacer un equilibrio con tu vida física y también con el plan extrafísico, que es eso, el mundo cuántico que tanto se dije. ¿Sí? Creo que más adelante, bem adelante, hablaré un poquito sobre el mundo cuántico de un punto de vista de la ciencia, ¿sí? Con las formas atómicas, quarks, bosón de Higgs, elétrons, neutrons, prótons, toda a estrutura que nos sustenta aqui no plano físico, ¿sí? Nosotros somos casi nada delante do que a verdade, a estrutura que nos sustentam, então não perdão as que não creio, que não leio, não acordo a palavra, mas que não nos permitem estar acá, no plano físico, 3D, planeta Terra, Urantia, ou Chan. Hablaré um pouquinho mais disso adelante. Pero hoje quero falar com você um pouquinho sobre o que seja a verticalização, como sempre tenho dito no Brasil. O caminho que estou fazendo com muitas pessoas em plano físico, e também no plano astral, solamente de verticalização. Ustedes têm as chaves para seguir adelante e não necessita de nada e nadie. Solamente, talvez, um maestro que empiece a falar com você para que haga uma consciência um pouquinho mais tranquila, uma consciência um pouquinho mais aclarada, um despertar, como eu tenho dicho, ¿sí? Então, a verticalização é uma sanação. Esse é o tema de hoje, a sanação por meio de la verticalização, ou a verticalização sendo o caminho para a sanação de muitas coisas, de dolores, sejam dolores no corpo físico, sejam dolores com questões, por exemplo, emocionais, seja o que for.
sea o que fue, perdón. Sea o que fue, no tienes que hacer una separación, todo. Es una cosa só. E as pessoas, elas empiezam a hacer confusão, confundir um pouquinho, porque querem separar as coisas como se tivesses uma vida com tu pareja, uma vida com tu hijo, uma vida com tu papá e mamá, uma vida com trabalho, uma vida com escola, com tus maestros, com tus classes, e não é nada disso. Somos todos uno com todo. Vou dizer mais uma vez, somos todos uno com todo. Então, a partir de agora, empiezas a fazer uma correlação de todo aquilo que estás a vivir, todo aquilo que tienes o desejo de vivir e qual é o momento onde essas coisas han de encontrar-se. Como é que isso pode vir a ter uma vida que vivo, aquilo que desejo viver e isso não acontece. Tem as pessoas que no meio do caminho bajan las armas, não querem mais lutar, acabam por desistir, começam a fazer outras coisas e não querem mais saber de despertar consciencial, não querem mais saber da vida com a estrutura que eu chamo de tecnológica, não de espiritual. Não tem nada de espiritual. Pero por agora vamos chamar de espiritual. Outro dia hablaré sobre isso em espanhol também. Bueno, la sanación com base na verticalização empieza a ser um pouquinho de sentido para as pessoas, porque alguns pontos a serem mirados, a serem vistos. As pessoas hasta pouquíssimo tempo, talvez 10, 12 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, muitas das pessoas não tinham um pouquinho de acesso às informações que hoje temos. Então, as pessoas começam a despertar e tem uma explicação para isso também. Após a convergência de Antares em 1987, donde as informações, a base administrativa de nosso sistema cambia de lugar, ¿sí? De sitio. Sai de Antares e passa para Alcione em espanhol. Então, Alcione, muitas pessoas não sabem o que estão a dizer. El alfa, el omega, Alcione, que seja isso. Então, as pessoas começam a 12, 13 anos, não sei, mais ou menos, a ter um desejo muito grande, muito forte de conexão. Um desejo ardente que as religiões, por exemplo, não tienes mais como sostener. Não tiene mais como detener as pessoas em suas casas religiosas, por assim dizer. Então, as pessoas começam a cambiar, e muitas pessoas têm um despertar de sua consciência breve, um pouquinho só da consciência, e começam a ter também sua própria igreja. Acho que será a igreja que lhe dije, a casa religiosa. Então, iglesias, não sei como ser, não importa. Então, as pessoas começam a fazer um outro cambio, porque temos um desejo muito grande de fazer uma conexão com algo que não sabe o que é aún. Pero la referencia de las personas era solamente la religión. Entonces, o camino a ser seguido es el camino de la religión. Punto. Pero eso no es suficiente. Entonces, muchas personas empiezan a hacer muchas cosas con la provocación, por ejemplo, de que tienes algo que solamente pouquíssimas pessoas, pouquitos escolhidos, por exemplo, podem fazer. Assim, muitas pessoas começam a ser os gurus, como lo digo em português, não sei como lo dije em espanhol a palavra guru, mas que são os magos, que são os maestros, que são as pessoas que vão também aprisionar as outras pessoas. Compreende que só ocorreu um cambio de uma coisa para outra. Pero el trabajo de armonización cuántica, que también viene ya a 15, 17 años, ele viene exactamente con esta propuesta totalmente diferente. No tienes que tener maestro, no tienes que tener nada. No tienes que empezar a
ter contactos com as pessoas, com nadie. Nadie quieres que tu despierte. Porque se há de verdade, se há um despertar de tu consciência, não necessitas mais do maestro. Esse é o trabalho, isso é a verticalização. A partir do momento que estou com a consciência aclarada, estou percebendo que tenho todas as ferramentas disponíveis no mundo quântico. Todas as ferramentas estão disponíveis no mundo quântico. Então, qual é o trabalho? O trabalho solamente seja fazer a conexão e baixar as ferramentas, as herramientas. A partir de aí, sim, empiezo a fazer meu trabalho. E o trabalho tuyo, trabalho mío, por exemplo, não tienes que ser um trabalho para as outras pessoas. Isso quem decide são os maestros, os equipos que estão no plano astral. ¿Por quê? Mas como assim? Não temos, como eu dije, o livre-arbítrio, em português, livre-arbítrio, creio que seja assim também na língua espanhola. Não tienes livre-arbítrio. ¿Por que não tienes? Porque por la noche, quando duermes, quando estás lá a dormir, tienes um corpo chamado de cuerpo astral, que vai a tener los encuentros, por así decir, en el plan físico, no, en el plan astral, en otra frecuencia. Entonces empiezas a hacer los cambios en el plan astral y las informaciones, las poquitas informaciones van a se bajar en el cuerpo físico, en tu cerebro, en tu mente. A partir de ahí sí comienza a aclarar las cosas. Enquanto eso no ocurre, solamente estás viviendo un holograma, una holografía, y creyendo que eso es la mejor cosa del mundo, pero no es eso, no es eso. Estamos acá para decir que tú tienes la llave para hacer la cosa correcta para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus hermanos, para quien quiseres, após hacer o trabalho com usted primeiro. Tienes que primeiro ter consciência de quem eres tu. Qual é o trabalho que estás a fazer? Sim? Em um outro momento quero falar um pouquinho sobre transmigração consciencial, para que tengas também em espanhol essa informação de que o corpo físico e mais outras frequências no plano astral, que são várias e várias frequências, são 32 frequências, 32, que temos que fazer as conexões e os ajustes para que haga uma perfeita verticalização. Esse é o assunto para depois. Agora, temos que entender, compreender que solamente a partir do momento que eu estou em meu coche, meu carro, automóvel, ser como que lo compreendes, a partir do momento que sou eu que estou a fazer a manobra, sou eu que estou a sentar acá e ser o condutor de todo o processo. Isto é a verticalização. E quando falamos de isso com a harmonização quântica, o trabalho de harmonização quântica é fazer a conexão com os maestros. Para que tenhas uma verticalização, para que tenhas uma conexão segura, uma conexão sem contaminação. Sem contaminação. Ni mais ni menos. Solamente naquilo que é possível ser concebido, ser acordado dentro de um campo vibracional que tu tienes as condições de manter. Solamente isso. E um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, as informações vão bajando, e a vida vai se cambiando, e as coisas vão se ajustando para que tenhas uma experiência favorável, uma experiência tranquila dentro do plano físico, na fisicalidade 3D, como chamamos hoje, 3, 4D, depende de como cada escola que estudias hablas de uma forma diferente. Então, hoje temos que fazer um pouquinho mais de esforço mesmo para romper com as holografias, para romper com isso, para cortar todo aquello que acreditamos, que creemos que sea algo muy perfecto y tal vez no sea. Porque si algo está bueno, si algo sea perfecto, mi vida sea muy tranquila.
Mi vida, mi paz interior é muito perfeita. Tenho todos os trabalhos, tenho todos os problemas de la vida que é normal para todos. Pero internamente minha vida ocorria muito bem. Mi vida segue adelante com dolores, com problemas, pero isso não me, como lo diz, não me rouba, não me tira, não me saca, perdão, não me saca a paz, não me saca jamais, jamás isso ocorria. Então, a verticalização tem esse fundamento perfeito de uma vida equilibrada, pero para que isso empiece a ocorrer em minha vida, tenho que fazer um pacto comigo mesmo. A partir de hoje, a partir de agora, vou seguir adelante. Vou confiar um pouquinho mais em mim. Talvez cerrar os olhos, talvez cerrar os ouvidos para todo aquilo que querem que eu creia, que escute. Fazer um silêncio mesmo de meu interior e começar a fazer os cambios. É um desenvolvimento muito grande, talvez para muitos. Uma viagem, uma jornada, como tenho sempre a dizer. Isso é muito importante porque fui mirar a chat. Isso é muito importante porque as pessoas não querem que nós tenhamos nossas experiências. As experiências de outras pessoas, eles muitas vezes querem que hagamos o que é hecho sentido para eles. Mas talvez para nós não tenha sentido aquilo. Sempre digo isso. O trabalho de harmonização quântica que hago há tanto tempo, eu tenho uma proposta um pouco diferente. Solamente quero passar mesmo a informação, toma a informação e siga tu caminho, siga adelante, arriba e adelante, adelante e arriba sempre. E se talvez no processo, no meio do processo, tu tienes necessidade de falar comigo, se eu tenho algo a mais para acrescentar em tu experiência, venga que estou aqui. Pero isso não é o motivo. O motivo é sempre a pessoa que tem que trilhar o próprio caminho e sacar as cargas que não tienes mais sentido em sua vida e seguir adelante. Se o trabalho de harmonização quântica também venga a acolher as pessoas e toda a vez querer que as pessoas se ajuntem, estejam todas juntas, todas listas para fazer cursos, para fazer as charlas, para todo. Não há sentido. Então se perdeu o trabalho. Não é isso o sentido. Venga, saca as informações do trabalho de harmonização quântica e siga tu caminho, porque tu maestros tienes talvez outra coisa para fazer com você. Uma outra coisa que é importante dizer é que as pessoas, a maioria das pessoas, elas tendem a fazer umas coisas primeiro as pessoas querem fazer um trabalho, pero antes de hacer un trabajo, tienes que hacer una corrección consciente de tu propósito de vida, de todo aquello que vienes trayendo con ustedes, toda la carga emocional, todos los prejuicios, por así decir, todo aquello que, todas las dolores. Si tú tienes la información, pero aún não é utilizado a informação com você, com tua família, com as pessoas que estão cercando de ti, e empiezas a fazer trabalhos e mais trabalhos, toda a carga energética que tienes com você será transferida, será um repasso para outra pessoa. Sempre digo isso, e muitas pessoas me criticam no Brasil porque hablo dessa forma, dessa maneira. Pero tenho que dizer a verdade. Não temos tempo, de fazer uma coisa que não seja verdadeira. A verdade acima de todo. Então, quando falamos de verticalização, de sanação consciente,
Primeiro, se eu sou um terapeuta e hago a terapia X, a terapia X, não importa qual terapia, pero minha vida não anda, não camina bem, talvez tenha que fazer um ajuste. Não tem como fazer um trabalho perfeito, um trabalho que tem de atrair para as pessoas todo aquilo que eles estão a procurar, e as pessoas tenderão a ter todo aquilo e minha vida não segue adelante. O que ocorre? O que está ocorrendo comigo? Primeiro ponto é este. Segundo ponto, se minha vida, se não sou terapeuta, não tenho a terapia como trabalho, sou uma pessoa que estou solamente e solo mesmo empezando a hacer as descobertas, ter a consciência do mundo quântico, de outras coisas mais. Estou empezando a compreender como é o sistema, a economia, a política e todo mais. A partir de agora, empiezo a hacer silêncio em minha alma e a hacer a pergunta mesmo para os maestros, para quem seja. Escúchame, por favor, escúchame. Quero saber o que está a ocorrer comigo. Móstrame a verdade. Ayúdame. Necesito conhecer a verdade. Pero a partir deste momento onde empiezas a hacer isso, esteja listo para receber a informação. O que ocorre é que as pessoas, quando me escutam me falando sobre isso, sobre verticalização, sobre sanação consciente, porque enquanto não há a verticalização e as pessoas não têm um mínimo de informação sobre isso, quando falamos de sanação, seja ela qual for, de dinheiro, de amor, de trabalho, não importa qual sanação que estou a procurar, não importa. Sempre terá um momento que estará a subir e baixar, subir e baixar, subir e baixar. ¿Por quê? Porque a pessoa não ha hecho os ajustes aún. E isso dá trabalho. Isso é muito complexo. Então, muitas pessoas chegam para o trabalho, estou falando, estou dizendo que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ao Conselho Evolutivo Terrestre, Conselho Evolutivo Estelar, e vamos começar a fazer uma revisão de tu vida, de tu vidas passadas e tudo mais. E talvez isso, a partir do momento que começamos a fazer, não sei como lo diga, a fazer os cambios com as informações, a vida da pessoa empieza a ter muitos cambios, perdão. E casi que a maioria das vezes as pessoas vêm para o telemóvel, para o telefone, pelo WhatsApp, né? Por exemplo, hoje é muito utilizado o WhatsApp. As pessoas, por favor, não estou conseguindo seguir adelante. Necessito ajuda. Necesito que o processo se interrompa porque não estou dando conta de seguir adelante. A maioria das pessoas. ¿Por quê? Porque viene desejando que alguém, uma força, talvez Deus, algo, haga aquilo que é de responsabilidade da pessoa ser. E hoje estou muito contente em poder hacer esse registro aqui também em espanhol, porque as pessoas que estão chegando para fazer os atendimentos comigo, têm interesse no trabalho de harmonização quântica, têm que saber isso. Nenhuma pessoa, nadie, hará o trabalho que tu tienes que fazer. Nenhuma pessoa. Isso é a verticalização. Isso sim é a sanação consciente. Nunca mais a pessoa será um niño ou uma niña em quarto escuro, chorando, esperando que alguém abra a porta, saca-lhe de la habitação escura, negra, e venga para a luz. E não é assim que ocorre o processo. O trabalho
de verticalização exatamente é pegar esse niño, niña, que está lá, en el cuarto negro, en la habitación negra, perdón, y decir a ella, vámonos, tienes otra oportunidad, venga, pero la persona, ella tienes que levantar, tal vez no tengas fuerzas para levantar, y siga rastrejando mismo en el chão, mas sigue adelante. Y a partir de este momento, las equipes sí empiezan a traer un poco más de luz, la habitación no es más escura. Entonces, a partir de este momento, la habitación no sea más escura, la persona tiende a mirar otras cosas que aún no tienes visto. ¿Lo comprende? Entonces ahí sí comenzamos a tener un poquito más de sabiduría, un poquito más de placer, por ejemplo. Ahí la vida tiene a ser una pasión muy grande y tal vez usted esté enamorado de ustedes mismos, creyendo cuán grande es tú, o cuán hermoso es tú. Y ahí sí, a partir de ahora, há uma sanação consciente. Isso é a verticalização. Quando você mesmo empiezas a fazer os cambios com você, tienes a permitir que tu equipo, tus maestros, empiece a estar mais cercano de ti. A partir de agora, tendrás a ter um pouquinho mais de segurança, estarás seguro de todo. E talvez em sua mente isso não poderia ter ocorrido um pouquinho mais ayer. Em outra semana, outros anos talvez. E talvez este seja o momento para que tenhas o despertar. Talvez para você escuchar o que estou a dizer aqui hoje, seja a primeira oportunidade que tenhas de fazer isso. Talvez para vosotros, outras pessoas, talvez já estejam a caminhar, já estejam desenvolvendo tu processo, por assim dizer. Não tem problema. Siga adelante. Hoje, talvez hoje, creio que hoje seja 27 de abril de 2022. Talvez hoje seja o grande dia, para que tenhas em suas manos, tenhas a força necessária para fazer todos os cambios para começar com a verticalização. Creio que é um assunto que merece um pouquinho mais de tempo para falar. Miércoles Quântica são solamente 30 minutos, né? Meia hora para falarmos um pouquinho e fazer uma invitação para vocês que se inscrevam em meu canal no YouTube e também sigam no Instagram. Tenho o perfil Sergio Oliveira AC, que é de harmonização quântica na língua espanhola. Também tenho Sergio Oliveira HQ, que é harmonização quântica em português. Também tenho os dois perfis, as contas no Instagram, para que também no Spotify, Sergio Oliveira HQ, digita, escreve ali, encontrarás os podcasts também com as charlas que he hecho em português e também em espanhol. Para que vocês tenham, aqueles que desejam seguir com a informação, seguir um pouquinho com a mente um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais adelante, para ter informações que sejam talvez muito importantes para fazer parte do cambio planetário que estamos vivendo desde os últimos anos, e principalmente talvez por aquilo que aún não sabes, pero tienes uma intuição de que algo está a ocorrer, que tenho que fazer uma conexão mais forte. Então, seja bem-vindo ao trabalho de harmonização quântica. Quero dizer que em setembro estarei no Chile para fazer alguns trabalhos, talvez atendimentos, talvez classes de harmonização quântica. Estou fazendo a agenda para ter uma oportunidade para permitir, uma oportunidade para as pessoas que
tenham o desejo de falar um pouquinho mais, de fazer as conexões, sim? Agradeço muito a todos vocês que estão aqui seguindo, as pessoas que passaram aqui pelo Instagram. Agradeço de verdade. Muchas gracias. Buenas noches a todos vosotros. Mucha paz, mucha luz, mucha armonía para vosotros. Que su vida tenga mucho más sentido, que tu vida sea mucho, 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 mucho más repleta de amor, mucho más repleta de luz, de prosperidad. Que todos os cambios sejam sempre para fazer de ti uma pessoa melhor e muito mais feliz. Muitas graças. Na próxima semana, creio que seja meditação jueves em espanhol. Sí, na próxima semana teremos meditação las 20 horas PM por las 8 de la noche en Brasil. En Chile será 7 horas. Tenemos una hora de cambio, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Chao, chao.